Glória a Deus, querido Espírito Santo. Com muito temor e tremor diante de Ti, diante da Tua presença, eu venho me apresentar. Dizer a Ti que eu quero ser um canal, eu quero ser tão somente um instrumento do Senhor nessa tarde. Que aquilo que o Teu Espírito Santo tem reservado, ganhe o coração das minhas irmãs. Eu oro, Senhor, para que o coração delas esteja preparado, Espírito Santo. Para que o coração delas esteja como terra preparada e fértil para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que seja uma tarde, um tempo ainda mais abençoado, porque já louvamos ao Teu nome, já Te adoramos com canções, com as nossas ofertas. E agora, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém, queridas? Glórias a Deus. Nós vamos trocar uma ideia hoje à tarde. Se você quiser acompanhar, a gente vai falar versículo por versículo do Salmo 51. Se você quiser ligar, se você quiser abrir. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e depois à medida que eu for falando, eu vou contando um pouquinho de como isso tudo foi gerado, como isso tudo foi acontecendo dentro de mim. Esse salmo, ele foi dado a Davi pelo Espírito Santo. No momento de muito quebrantamento e arrependimento após aquele episódio de adultério com Batseba. Vocês se lembram desse episódio? Onde ele, ao invés de ter ido para a guerra, ele ficou no palácio, a coisa acontecendo, aí ele foi passear no terraço, viu uma mulher tomando banho, pediram para que trouxesse essa mulher, ela era casada, mas o esposo dela estava na guerra, enfim. Uma criança foi concebida e com isso ele se viu em apuros, arquitetou um plano para que o esposo dessa mulher que estava na guerra morresse em combate, enfim, vocês conhecem essa história. E aí, a experiência, o texto continua dizendo o seguinte, que Natã, o profeta Natã, um dia procurou por ele e disse, olha... contou uma parábola e aí ele perguntou para a pessoa, o que você me diz a respeito disso, né? E ele diz à pessoa que a parábola era uma tragédia, era um caos total. E aí o Natã diz assim, e você é essa pessoa. E a partir daquele momento houve um constrangimento muito grande no coração de Davi, mas eu não quero falar sobre esse episódio. Nós vamos conversar sobre o quê? O Salmo 51, mas para que você tenha já essa perspectiva no seu coração, de que é um salmo, sim, gerado como fruto de um arrependimento diante de Deus. E esse salmo, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada versículo dele. E ele é dividido em 3 partes. A primeira parte está do versículo 1 até o versículo 8, que fala sobre o quê? Sobre a consciência da origem do pecado. E assim, fiquem tranquilas, eu prometo para vocês que vai acabar tudo bem, tá? Vai acabar tudo bem, mas no começo eu tenho que compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo gerou dentro de mim. Um nível de consciência do pecado que eu ainda não havia experimentado. E olha só, parte 1 então, consciência da origem do pecado. Ele começa dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Observem que ele começa esse texto muito mais exaltando e engrandecendo e valorizando o amor de Deus e clamando pela sua misericórdia. Ou seja, ele diante da sua situação difícil, do seu pecado, ele não fugiu. Como vimos acontecer com Adão e Eva, quando pecaram, o texto diz que eles fugiram da presença do Senhor. Também, como aconteceu com Jonas, né? Lembram disso? Ele fugiu da presença do Senhor. Davi não. Quando confrontado diante do seu erro, o que ele fez? Ele encarou. Ele começa a oração declarando a grandeza do amor de Deus e clamando por misericórdia. Então, queridas, jamais que seja uma postura do nosso coração diante do nosso pecado, fugir da presença do Senhor e mais, não fugirmos da comunhão. Como vimos isso? As pessoas entram numa situação difícil, elas erram, elas falham. A primeira atitude é o quê? Fugir da igreja, não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula.
Não é essa atitude que o Senhor espera de nós, não é essa atitude de uma pessoa arrependida. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Ali ele está dizendo o seguinte, que o problema do ser humano, queridas, todas nós, todo ser humano, a essência do nosso problema, seja problema emocional, financeiro, espiritual, é a origem, o mal que está dentro de nós chama-se pecado. Nós precisamos ter a consciência de que essa questão do pecado não é uma consequência de atitudes erradas. Não é necessariamente uma culpa por ações pontuais. Não necessariamente. Todas as vezes que nós não glorificamos o nome do nosso Senhor, seja até mesmo em pensamento, aí consiste o pecado. Então você deve olhar para essa situação e falar assim, eu não cometi o pecado do tamanho de Davi, eu nunca adulterei, eu não matei ninguém ainda, né? Mas olha só, todas as vezes que nós não glorificamos o nome do nosso Deus, nós pecamos. Então a gente não pode vincular os nossos comportamentos, atitude física, visível, apenas como pecado. Pecado é algo muito mais interno e às vezes muito mais escondido. Olha só, verso 3 diz assim, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Queridas, é preciso de que haja uma consequência e uma consciência do que o Senhor tem dito nesse texto. Davi não fez rodeios, ele sabia exatamente, o nosso pecado ele tem nome e sobrenome. Entendeu? Para que haja perdão, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nós precisamos ter a consciência e nominá-los. E é isso que eu quero que você comece já, que o Espírito Santo comece a trazer à sua memória o filtro dele. Para que ele possa trazer ao seu coração aquilo que você tem vivido e experimentado e que tem ficado oculto dos olhos das pessoas, mas que o nosso Deus tudo vê. E se nós não temos a consciência do pecado original que existe dentro de nós não vamos confessar, nós não vamos arrepender e muitas vezes estaremos presas, sabe, em atitudes, em comportamentos, em ciclos. Sabe aquela situação onde você vive, você sabe que está errado, o comportamento que você sabe que está errado, você não consegue superar? Aí vai lá na essência, pergunta para o Senhor, meu Deus, aonde está a origem disso tudo? Porque pecado tem nome, pecado precisa ser confessado para que haja perdão, para que haja arrependimento. Sabe? E pecados não confessados, especialmente aqueles da alma, eles paralisam a gente. E eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas motivações. E eu queria que você fosse que você permitisse que o Espírito Santo fosse muito gentilmente, mas muito profundamente dentro de você. Sabe, queridas, passar um filtro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa motivação. Eu confesso para vocês que a minha experiência foi terrível nesse particular, a hora que eu me deparei. Porque, queridas, é o que eu disse, essa consciência de pecado, a gente tem que tirar da nossa cabeça de que é só aquilo que vira, que se torna prático e que as pessoas veem, é que é com o pecado. Não, vocês vão ver, a gente vai continuar aqui. Começa a pensar nos teus pensamentos, nas tuas motivações. Versículo 4, pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Algo que quando eu li esse texto, eu lembrei de algo que eu aprendi num livro que eu li há bastante tempo, já há alguns anos, sobre educação de filhos, e eu pude trazer algo, a Sarinha já estava grande, eu consegui mais ministrar na vida do Davi. A respeito, essa consciência de que todo o nosso pecado, ainda que na sequência nós venhamos a ferir o próximo, mas a origem de todo ele é desagradar, é um pecado contra Deus. E eu lembro que eu li nesse livro algo que foi libertador para mim no seguinte sentido, as crianças, o Davi era bem pequenininho, ministrar ao coração do Davi, todas as vezes que ele errava, coisas de criança, nenhum absurdo, nenhuma tragédia. Mas erros que o Davi cometia,
desses típicos da idade de 2, 3 anos, muitas vezes eu chegava e dizia assim: não faça isso contra mim, eu sou sua mãe. E eu aprendi naquele livro que a minha atitude, não é que ela estivesse errada, mas ali eu ia gerar um comportamento politicamente correto no meu filho. Eu, no máximo, ia fazer com que ele crescesse e se tornasse uma pessoa honesta, íntegra. Só que, queridas, a conversão vem no espírito. Então, ao invés de dizer para o meu filho na época: olha, você errou contra mim, eu fui ensinada de que eu deveria dizer para ele, através das escrituras, que ele deveria honrar pai e mãe. E que todas as vezes que ele me desonrava ou ele me desobedecia, o pecado dele era contra Deus. E em consequência disso, ele me feria, ele me chateava e pecava contra mim. Aí, com isso, eu ganhava aqui o espírito do meu filho. E era evidente a diferença do choro. Quando você consegue trazer para a criança aquela consciência no espírito dela de que ela está errada, a gente conhece os nossos filhos. O choro era muito mais gemido, era muito mais dolorido. Do que necessariamente eu dizer: não faça isso para mim, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. Gente, foi assim, muito, continua sendo, não é que foi, né? Filhos, continua sendo, né? Uma constante. Mas é diferente fazer com que a criança entenda de que ela peca contra Deus, e aqui vale a mesma coisa. Davi tinha essa consciência de que ele pecou primeiro contra Deus, e em consequência ele fez mal a outras pessoas. Isso pesa muito mais na nossa responsabilidade. Versículo 5, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. A nossa natureza, queridas, ela é essencialmente má. Todas nós, todo ser humano. O nosso pecado, o nosso problema, o nosso erro não está fora. Está aqui dentro. E como nós conseguimos disfarçar, queridas? Né? Nós somos todas amadas, estamos todas lindas. E aqui dentro? O que está passando aqui dentro? Não são as circunstâncias que são os nossos problemas. É aqui. Olha o que diz Jeremias 17, 9, 10, diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração. O Senhor examina o nosso coração. E eu provo os pensamentos. Amadas, essa tem que ser uma consciência que deve gerar alguma coisa dentro de nós. Não é possível. O Senhor prova os nossos pensamentos. Dou a cada um a devida recompensa de acordo com as suas ações. Isso é muito sério. Será que nós temos essa perspectiva, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, de que o Senhor, Ele sabe o que está passando aqui dentro e aqui dentro? Ainda que as nossas atitudes, ainda que você seja uma lady e o seu comportamento seja íntegro, o Senhor sabe. Você teria total liberdade de dizer para o Senhor: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Aí vem a cerejinha do bolo. Versículo 6, Baiana. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo. Ainda que o seu coração e o meu coração seja extremamente perverso, como diz Jeremias. Ainda que ele diga que examina e que prova os nossos pensamentos, ele sabe a essência do que está dentro de nós. Ainda assim, o que ele me diz e diz para você? Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, que é o tema do que a gente vai falar agora à tarde, que a gente já está falando, na verdade. Queridos, você conhece realmente a verdade do teu íntimo? Você gastou já algum tempo analisando a verdade do teu íntimo? Porque ela está atrelada à nossa essência. Mas o texto continua. Olha como Deus é maravilhoso. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e, nesse mesmo coração, o que Ele tem para nós? Ele me mostra sabedoria.
Por isso que eu prometi para vocês, vai acabar tudo bem. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas, queridas, para que o Senhor possa mostrar esse nível de sabedoria nas nossas vidas, a gente precisa ser muito sincera. Primeiro conosco, com Ele, para depois sermos sinceras com o próximo. Sabe, é muito fácil a gente maquiar o nosso comportamento. É muito fácil a gente disfarçar. Basta você ter tido uma boa educação, sabe, você ter tido um pouco de estudo na sua vida, você pode ter não adianta, é aqui dentro. E aqui dentro, sem o sangue de Jesus nos lavando, todas nós, somos niveladas por baixo. Todas. A tragédia do pecado, sabe qual que é? É que ninguém vê, mas Deus tudo vê. Vocês lembram o que aconteceu com Davi? Davi conseguiu acabar com todas as provas. Ninguém descobriu o que ele tinha feito. Ele conseguiu planejar tudo perfeitamente, até que veio o profeta e o confrontou. Mas ele conseguiu eliminar todas as provas. Já pensou? Só que, queridos, essa é a tragédia do pecado. Ainda que as pessoas não vejam, Deus tudo vê. E aí eu queria que você começasse a pensar. Verdades do nosso íntimo, muito corriqueiras. E eu vou dizer para você, eu não sou melhor do que vocês, mas vocês também não são melhores do que eu. Combinado? Olha só, se não passa pela sua mente. Justiça própria. Alguém aqui sofre de justiça própria? Nossa, pelo jeito. Juízo de valores, minha amada. Julgamos o outro pela nossa perspectiva de vida, de visão de mundo. Julgamos as pessoas, rotulamos as pessoas, sem conhecer a sua história. Começa a perceber que a coisa é mais corriqueira. Porque até então você estava imaginando, né, um pecado de adultério, de assassinato. Não, gente, eu estou falando desse tipo de coisa, de justiça própria. Eu estou falando de juízo de valor, de rótulo, de orgulho. Queridas, temos aqui dentro orgulho. Você tem coragem de dizer isso para você mesma? Jesus tem misericórdia, eu sou orgulhosa, disputa, nós somos competitivas. Ainda que não seja nada assim astronômico, mas no dia a dia, sabe? Seja no seu trabalho, seja na própria rede social. Gente, vamos ser muito transparentes com você mesma. Somos competitivas. Sabe, a gente tem dificuldade de celebrar a vitória do outro. Sabe, a gente tem dificuldade de olhar para a outra e dizer assim, nossa, ela avançou um pouquinho mais do que eu, ou ela está mais magra do que eu, ou ela está mais bonita do que eu, ou o marido dela é melhor do que o meu. Coisas do dia a dia, somos egoístas, sim. Algumas são até invejosas. Não sei. Sabe, queridas, isso é muito sério, porque são coisas do nosso dia a dia. Eu ouvi esses dias atrás, aqui na jornada, jornada feminina que a gente tem feito, né, Adri? São 70 mil pensamentos por dia. Aproximadamente, nós temos 70 mil pensamentos. E a gente tem que pensar o seguinte, mais ou menos entre 80% e 90% são inúteis. Só que o nosso Deus conhece todos eles. Todos. Entre 80% e 90% eles são inúteis. Ah, querida, se nós tivéssemos um radar aqui dentro. E nós podemos ter. Chamado Espírito Santo. Mas olha só, existe a parte 2 do texto, tá? Parte 2 do texto, que a partir do verso 7 diz assim, anseio pelo perdão. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esse purifica-me da minha impureza, em outra tradução ele diz, purifica-me com hisopo. O hisopo era aquele sangue que era passado nos umbrais das portas. Lembra?
na época lá das pragas, era aquilo, purifica-me com o hisopo, trazendo para a realidade de Davi, mas para nós, o que nos purifica, queridas? O sangue. Somente pelo sangue é a única forma de nós podermos experimentar essa purificação. É vindo é o Espírito Santo trazendo isso sobre nós. Verso 8, devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Deus tem sempre uma oportunidade. E eu posso dizer para vocês, eu só estou aqui nesse dia porque eu ganhei mais uma oportunidade. Porque eu fui profundamente confrontada, moída, porque o texto está dizendo assim, tu me quebraste. E muitas vezes, Senhor, queridas, nós vivemos essa quebra pela vontade permissiva ou até mesmo pela vontade absoluta. Muitas vezes nós somos quebradas como fruto do nosso próprio pecado, como consequência. Mas às vezes o Senhor nos quebra justamente para que Ele possa trazer algo a mais. Existe, queridas, felicidade nessa segunda oportunidade, porque se a gente tem a consciência do nosso erro, do nosso pecado, da nossa limitação, e a gente apresenta isso ao Senhor, Ele sim traz uma oportunidade para nós, porque o desejo do coração dEle é que a gente não fique nesse lugar. Nós não precisamos, a gente precisa sim ter essa consciência, essa constatação, mas para a gente sair desse lugar. Sabe, a vida fica muito superficial, é isso que eu acho que eu tenho percebido, que eu tenho entendido. A vida fica muito superficial quando a gente não consegue fazer essa autoanálise e permitir a análise do alto. Fica superficial a nossa vida e o Senhor tem muito mais para nós. Verso 9, não continues a olhar para os meus pecados, remova as manchas da minha culpa. Queridas, eu vi essa frase, eu preciso dizer para vocês, a absolvição no passado nunca esgota a plenitude do perdão. Você crê nisso? A absolvição no passado nunca esgota a plenitude do perdão. Aquilo que o Senhor te perdoou no passado, queridas, está perdoado. Por que você não se perdoa? Por que você ainda vive presa à culpa, à angústia de algo que o Senhor já carregou na cruz? E aí Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, te perdoou e você fica ali, nesse lugar? Não é isso que o Senhor tem para você e não tem isso para mim, não. Sabe, Romanos 5:1 diz assim, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Liberte-se. Liberte-se. Seja livre. Verso 10. Palavra rema para muitas aqui, inclusive para mim. Crê em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito firme, um espírito inabalável. Queridas, ele está dizendo, cria em mim. O que ele está querendo dizer? Quando a gente cria, a gente não faz novo? Não é fazer novo? O salmista está dizendo, cria, Senhor, traz um coração novo para mim, porque esse não dá certo, esse não presta. A versão original não é boa. Cria em mim, ó Deus, um coração que te agrada, um coração que te exalta, que te exulte. Renova dentro de mim um espírito firme. Como nós vamos viver um espírito inabalável? Tendo um coração original, estragado, que não seja um coração criado pelo Senhor. Eu vivi essa angústia há muito tempo. Porque assim, por vezes eu percebi assim, espiritualmente eu estava bem, eu não estava necessariamente no pecado, na iniquidade e tal, mas às vezes vinha aquela baixa, sabe aquele espírito que se abala? Eu não sei se você vive isso, você já viveu isso. Ora você está bem, ora você está mal, ora você está bem. E eu vivia muito tempo essa angústia. Senhor, me dá um espírito, por que eu abalo o meu espírito? No meu caso, a minha experiência foi quando eu descobri que as minhas emoções estavam absolutamente machucadas. Eu não estava em pecado. Não existia um erro assim, sabe? A consequência, não, mas o meu espírito era abalado porque as minhas emoções não estavam restauradas. E a proposta do Evangelho é espírito, alma e corpo, todos, plenos.
Eu orei muitas vezes, até que um dia o Senhor me mostrou, não adianta, você não terá um espírito que não se abale tão frequentemente se você não tiver as suas emoções curadas. A nossa função é reconhecer, queridas, e a função dele é nos purificar, nos restaurar. Nossos bons comportamentos não necessariamente revelam a pureza do nosso coração. Você consegue perceber isso? Nossos bons comportamentos não necessariamente revelam a pureza do nosso coração. Versos 11 e 12 diz assim: não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Quando eu li esse versículo, eu entendi o seguinte, que ele refuta completamente a doutrina da salvação eterna incondicional, que é inclusive a visão dessa casa. Porque está dizendo, não expulses de mim a tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, é porque ele estava e ele foi retirado. Estou correto, minha pastora? Doutrinariamente falando, você me aprova? Ou seja, é possível sim que você tenha tido uma experiência, mas que por causa do teu pecado o Espírito Santo saia de você e te deixe. E ele está dizendo, restaura-me a alegria da tua salvação e torna-me disposto ao quê? Obedecer. Obediência. Palavrinha-chave, é a única forma de permanecermos conectadas, seguras e salvas e felizes. É a obediência. Obediência. Tiago 4,17 diz assim, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Peca. Parte 3, última parte, evidências de restauração. Olha a construção desse salmo, queridas. Existe uma evidência da restauração. Não é só a consciência do pecado original, não é preciso haver essa consciência, é preciso haver um arrependimento, mas o Senhor tem muito mais. Então, versículo 13 diz assim, ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Ai, gente... O Senhor não quer que a gente tenha essa consciência de nós mesmos simplesmente para que a gente fique nesse lugar de prostração, de sofrimento. Não, é para que a gente possa viver a cura, a gente possa viver a restauração e a gente possa viver o que Ele tem para nós. Então, aquilo que foi dor para você, hoje se transforma o quê? Em bênção na vida de outras. Ele está dizendo aqui, ó, ensinarei os teus caminhos aos outros. Eu vou ser instrumento na vida de outras pessoas. Sabe, queridos, é de dentro para fora. É de dentro para fora que isso acontece. 2 Coríntios 1,4 diz assim, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o mesmo encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então, hoje o que é dor para você, hoje o que é angústia para você, ou até mesmo o que é pecado. Se você tiver essa consciência e viver sob a perspectiva do arrependimento, a sua vida pode ser instrumento na vida de outras pessoas. Olha o que é o plano do evangelho que a gente vive, que a gente prega e que a gente experimenta. Versículo 14 e 15. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, ela volta. Quando a gente tem a consciência do nosso pecado e a gente se arrepende, a alegria volta. Com alegria anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. A tua justiça é uma evidência de restauração e de capacidade, Senhor, de perceber a justiça da cruz, independentemente das circunstâncias. É isso. O que nós recebemos por meio de Jesus deve superar tudo o que vivemos em nossa trajetória. É o suficiente, minhas amadas. Não é para você ficar nesse lugar de vitimismo, ó céus, ó vida. Esse pecado que me atormenta, sabe? Essa situação. Não, você pode sim ser livre disso. E ser instrumento nas mãos do Senhor. Versículo 16, tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. Sabe o que esse texto me mostra? Religiosidade. Sabe, oferecer sacrifício, holocausto, quando aqui dentro está tudo estragado? Aí, trazendo isso para o nosso contexto. A gente pode ser pastor, a gente pode ser líder de célula, a gente pode servir no Volts um domingo sim e o outro também.
servir o tempo todo. Isso é religiosidade. E o texto está dizendo que não é isso que o Senhor quer, não. Sabe, frequentar a igreja, ser dizimista. Queridos, isso tudo precisa ser um reflexo da nossa essência curada, restaurada. Sabe, não dá para pensar que isso pode ser uma barganha com o Senhor. E não existe barganha com o nosso Deus. Não existe. Você pode ser a pessoa mais, como é que eu posso dizer? Frequentadora, participante, ativa. Essa palavra que eu queria achar. A pessoa mais ativa nessa casa ou em qualquer outro lugar. Não existe barganha com o Senhor. E é de dentro para fora. Isso é religiosidade, isso não funciona com o Senhor. Versículo 17, o sacrifício que ele deseja é o quê? Um espírito quebrantado. Não rejeita um coração humilde e arrependido. Se é isso que você vive, um espírito quebrantado e um coração humilde, o texto continua dizendo, aí ele olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiças e dos holocaustos, das ofertas queimadas. É isso, queridas, é de dentro para fora. A gente precisa ser muito sincera, muito verdadeira com a gente. Você tem coragem de dizer para o Senhor, Senhor, o que vai dentro de mim, dos meus pensamentos, é ruim. Eu acho que eu estou enganando quem? Porque é isso que o Senhor deseja, é a verdade do nosso íntimo, para que Ele possa o quê? Trazer sabedoria. Mas se eu e você, nós não formos verdadeiramente honestas conosco, em primeiro lugar, e com o Senhor, a gente não vai viver essa experiência. Quando estamos purificados e vivendo uma vida de santificação, todo o nosso serviço e a nossa adoração são recebidos por Ele. Aqui eu não estou remando contra o ministério, o serviço. Não é nada disso, mas para a gente fazer da forma correta. Não existe barganha com o Senhor. Até dentro da sua casa. Se você pensar no aspecto da sua casa, do seu lar, das pessoas com quem você convive, aonde que está a verdade do seu íntimo? Está diante do Senhor? E com isso eu quero contar rapidamente, que eu nem sei que horas são, nem sei que horas eu estou acabando. Eu quero contar rapidamente para vocês por que essa palavra, hoje ela grita muito forte dentro de mim. A minha história de vida é diferente, no sentido assim, da grande maioria que a gente ouve, né, nos retiros de integração, tal, aquelas histórias de testemunho. Tal. Não, gente, a minha história é de princesinha da Disney. Entendeu? Então, vocês vão rir, vocês não vão chorar. Mas assim, eu sou bem criada, eu venho de um lar cristão, eu casei direitinho, tudo bem redondinho. Aí, né, a vida seguiu, me casei, os filhos, enfim. Estou dando só esse pano de fundo. Aí, há uns 3 meses atrás, eu comecei a ler um livro que o Rafa e a Maria se indicaram para mim, que começou a mexer comigo, porque ele começava a falar a respeito do recinto interior e do recinto superior, que era o que estava lá dentro do ser humano. E a questão, né, dentro no espírito, a vida na carne e a vida no espírito. E aquilo começou a mexer comigo, porque até então, queridos, eu nunca tinha olhado para dentro de mim, sob essa perspectiva. Sabe aquela história assim, tipo, é uma boa menina? É uma boa filha? É uma boa esposa? Não é perfeita, claro, porque ninguém é. Mas eu não tinha nada, aquelas, porque eu fui isso, eu fui assado. Não tinha. Enfim, eu já vi com aquilo mais ou menos mexendo dentro de mim. Aí chego aqui num domingo, depois de uns 4, 5 dias de férias, ali com a família em Camboriú, comendo como se não houvesse amanhã, desfrutando de tudo, era aniversário, churrasco, enfim. Volto sábado à noite, chego aqui domingo, eu encontro a pastora Kelly, e a pastora Kelly dá aquela enquadrada assim, não, porque amanhã os meninos são os maridos, vão começar um jejum, não sei o quê. Por que mulher não pode fazer? Eu falei, não, mulher, não sei, mas eu não dou conta. Não, porque nós vamos fazer, eu não vou fazer sozinha, tal, enfim. Pegou eu e a Josi aqui, e eu sei que eu não pensei
Ou eu não acreditei, não deu tempo de eu dizer não para ela. Eu só falei, Kelly, eu não me preparei. Eu comi até ontem muito churrasco, bolo e brigadeiro. Não, porque nós vamos. Enfim, queridas, eu comecei na segunda-feira. E assim, como eu não fiz o tal do preparo que o pastor Luciano recomenda, eu sofri muito fisicamente. Eu recomendo a todos vocês que façam o preparo. Mas assim, a minha experiência foi muito dolorosa. Eu tinha expectativa de que eu fosse ver anjo, sabe? E assim, o que eu posso dizer para você é que cegos andaram, surdos viram, ou seja, não aconteceu nada. Pelo contrário, tirando aqueles dias iniciais que fisicamente eu senti muito, eu sofri muito, e assim, fui diligente, porque eu sou uma boa menina. Eu fazia meu devocional todos os dias, caderninho. E eu sei que os dias foram se passando e eu percebia o Espírito Santo absolutamente mudo. Mudo. Eu não sentia aquele peso do pecado. A sensação que eu tinha é que ele estava do meu lado o tempo todo, mas ele não estava dentro de mim. E assim, aí eu sei que os dias foram se passando e eu fui percebendo, começando a analisar um pouco mais os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu fui começando, aí eu entrei nesse lugar do recinto interior que o livro fala, e ali eu fiquei, gente, e o que eu via dentro de mim era um esgoto a céu aberto. E aí isso era muito doído, porque ele não estava dentro de mim, ali. E assim, eu já quero deixar muito claro, isso aqui não é uma doutrina, tá, queridos? Foi a minha experiência. Era assim que ele precisava trabalhar comigo, para que eu pudesse entender. E eu sei que os dias foram se passando e a angústia se transformou em raiva. Eu senti tanta raiva. E bonitinha, a pessoinha vinha, sentava, assistia os cultos, participando de tudo, visitando célula, multiplicação. Gente, eu fui até em casamento em Santa Felicidade, não comi nada. Foi tenso. Vinha na reunião das minhas abençoadas aqui de quinta-feira à tarde. Gente, aquilo era uma tortura para mim, porque eu via vocês naquele labacheias, naquela unção, e eu ali seca. O Espírito Santo não falou comigo. Ficou mudo. Aí, para piorar um pouco, véspera do retiro de integração, vem a listinha pronta lá das palestras, das palavras, tal. E o que eu tinha que falar? Espírito Santo. Queridas, foi tenso. E eu ali, tipo, vai acontecer alguma coisa, e não acontecia nada. E eu não sentia, não vivia o Espírito Santo. E aí foi chegando o dia. Enfim, o retiro ia começar na sexta. Na terça-feira, eu fui procurar no nosso iPad o meu esboço, porque no anterior eu já tinha falado, então eu já tinha uma palavra. Queridos, a palavra desapareceu. O Marcelo revirou, ele falou, nós nunca perdemos um documento na vida. Nunca. Eu sei procurar, eu sei achar, essa palavra não existiu. Eu falei, existiu. Eu tenho provas. Eu tenho prova que a minha filha fez o último retiro e tinha lá 5 anotações do que eu falei, foi o que salvou, porque aí eu tive que refazer. Só que eu fui refazer a minha palavra do Espírito Santo sem ele falar comigo. Eu parti do zero não, eu parti do 1, pautado nas anotações da minha filha. Aí foi pior, porque, gente, o esboço saiu. Sabe por quê? Porque existe um nível de conhecimento humano. Só que era pior. Angélica, estava tudo escrito ali, mas não tinha vida. Aí era pior, porque aí você tem a consciência de que humanamente, se a gente quiser, a gente consegue entregar alguma coisa, mas não tem vida. Eu sei que quando o Marcelo, na terça-feira, procurou e não achou. Gente, mas me deu uma raiva, eu dei um grito. E eu falei assim, não posso falar o que eu falei. Não posso falar. Só meu marido que sabe, Jesus, e ele já me perdoou. Mas, gente, veio assim, uma coisa tão ruim dentro de mim. E eu estava vivendo esses dias, assim, só que assim, só voltando um pouquinho, umas semanas antes,
Eu recebi meus amigos do Rio Grande do Sul em casa. A gente estava de jejum e eles estavam de férias. E a gente, né, ali naquele empenho e tal. E eu já estava mal com algumas outras coisas, mas eu não tinha muita clareza. A minha amiga Alana, a pastora Alana do Rio Grande do Sul. E aí ela olhou e aí ela usou esse texto para mim, porque ela me conhece um pouco. Ela fala assim: Elô, você sabe o que está acontecendo, Elô? Você está com essas angústias porque você não tem coragem de dizer para Deus o que está dentro de você. Você tem vergonha. Você tem medo dele te rejeitar. E o Senhor não está te pedindo a bondade do teu íntimo. O Senhor está te pedindo a verdade do íntimo. Queridos, aquela ministração da Alana na minha vida gerou uma bomba dentro de mim. Porque até então eu estava tentando entregar a bondade do meu íntimo. E o Senhor não quer a bondade do meu íntimo, não. Ele quer a verdade. E a verdade ruim para que seja transformada numa verdade boa. E eu sei que essa palavra da Alana, ela passou, ela foi me seguindo, e eu comecei a colocar para fora a verdade. Foi quando eu gritei com o Marcelo e falei uma bobagem ali. Foi aquela verdade. E é libertador. Ainda que seja horrível. Mas é libertador. E falei, e fui, e sentei, e fiz, e o esboço ficou pronto. E eu olhava para aquele esboço, eu falava assim, não tem vida. E agora? E aí eu falava assim, eu confio tanto no discernimento da pastora Adriana, eu sei que Deus fala tanto com ela, e assim, por que ela me manda falar sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo não fala comigo. E aí a coisa foi ficando pior, foi me dando assim, gente, eu sentia fisicamente uma coisa que eu não sei explicar para vocês. Até que o retiro ia começar na quinta, na sexta, na quinta-feira, como eu sempre faço, vim para a reunião, mas naquele dia eu nem consegui ficar até o fim. De tanto desespero. Eu tinha vontade de ou matar alguém, entendeu? Eu ficava olhando para vocês, baiana, e falava assim, está tudo errado. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu chamei o Marcelo para ir embora. Antes de terminar, entrei no carro e falei assim para ele, para com tudo. Vamos ligar para o Marciano agora. Nós vamos embora. Porque eu sou uma fraude. Eu sou uma mentira. Gente, vocês não têm noção do que é, sabe, ter a consciência disso. Eu falo assim, eu sou uma vergonha, porque é o que está dentro de mim. Porque até então, queridas, eu nunca tinha sido levada a esse lugar. Eu falei assim, gente, é uma mentira, vamos embora daqui, sumir, as pessoas amam a gente. A gente fala, a gente, mas ele olhava do tipo assim para mim, seu problema é teu, mas ele não disse nada. Ele não falou nada, ele só me ouviu. Falei, vamos embora. Esse povo é sério, essa igreja é séria. E eu sei que eu pus, queridas, para fora muita coisa que estava aqui dentro. Aí eu cheguei em casa, ele não abriu a boca. Eu não sei nem o que ele pensou na hora. Fui, tomei um banho. E assim, na época do jejum, isso já tinha durado 26 dias do jejum. Eu peguei uma bolsinha de água quente, porque a gente sente muito frio, né? A gente não come, não tem metabolismo. Peguei, enrolei no roupão, peguei minha bolsinha e pus no micro-ondas. Por 3 minutos. Gente, 3 minutos. Na frente daquele micro-ondas. Ele veio. Ele veio e só sussurrou no meu ouvido assim, filha, eu nunca te deixei na mão, não vai ser agora. Porque eu gritava, eu falava assim, gente, eu tenho responsabilidades. Você não quer falar comigo? A gente se entende em algum momento, mas vai ter um grupo de mulheres lá. Eu vou fazer o quê? Ele só disse assim, eu nunca te deixei na mão, não vai ser agora que eu vou te deixar. Queridas, eu jamais, às vezes quando eu passo em frente do meu micro-ondas hoje assim, eu só lembro daquele encontro. Queridas, o meu coração disparou. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está falando comigo. Mas assim, eu ainda estava muito confusa, tipo assim, só veio aquele refrigério do tipo assim, meu Deus, vai ficar tudo bem. Aí fui para o retiro. Mas eu fui muito rendida, queridos, porque ainda que o Espírito Santo tivesse dito isso para mim, eu ainda tinha assim, o fator fraqueza física, mas assim, eu não tinha elaborado dentro de mim. Eu ainda estava sob a verdade ruim do meu íntimo.
Só que aí o que eu queria terminar dizendo para vocês, o retiro foi... Quem estava aqui no retiro? E aí? Como é que foi? Queridas, eu não sei nem o que eu falei direito. Eu sei que eu nem orei. Né? A pastora Lene veio, pegou o microfone de mim, a coisa aconteceu. Não foi assim que aconteceu? Um mover? Mas não era eu. Eu não tinha nem força física, eu também não tinha elaborado ainda o que o Espírito Santo estava fazendo dentro de mim. Aí eu estava rendida, foi o que eu falei para a pastora Adri. Ela falou, como é que você está? Eu falei, não sei. Como é que vai ser? Não sei. Mas eu não quero que você saia daqui apenas com a verdade ruim do seu íntimo. Sabe, existe uma verdade de Deus para nós. E essa verdade que tem regido a minha vida. Eu vou dizer para você, eu continuo ainda tendo alguns pensamentos, né? Só que hoje existe uma luz amarela dentro de mim. Essa luz amarela, ela serve assim, sabe aqueles pensamentos inofensivos? Do tipo assim, eu sou melhor do que ela. Sabe? Ah, porque eu posso mais. Porque a minha família é isso, mais do que aquela. Porque eu tenho mais condição. Sabe, gente, são coisas pequenininhas. Existe hoje uma luz amarela dentro de mim. Porque quem a gente alimenta mais é o que vai prevalecer. E aí eu tenho pedido ao Espírito Santo, continua, eu preciso ficar com esse radar dentro de mim. E assim, eu preciso dizer para vocês, eu não fui hipócrita esse tempo todo, tá? Eu não enganei vocês. Sabe, aqui, na igreja. Eu continuo sendo uma menina de Jesus. Eu prometo, eu não enganei, mas eu não tinha consciência de quem eu era sem Ele. Foi a primeira vez. E existe uma verdade, queridos, do Espírito sobre nós. Sabe de quê? De que nós somos, Ele pede para que nós sejamos fortes e corajosas. Sabe, ainda que você tenha coisas ruins, a palavra do Senhor hoje diz, seja forte e corajosa. Ele diz, eu nunca te deixarei e eu jamais te abandonarei. Essa é uma verdade de Deus para nós. E é nesse lugar que Ele quer que a gente esteja. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Queridas, ainda que a nossa essência adâmica continue aqui, mas eu e você somos templo do Espírito Santo. E isso precisa fazer toda a diferença. Isso precisa ser uma verdade, não só na nossa atitude, no nosso comportamento. Isso precisa ser uma verdade de dentro para fora. Cadê a mulherada abençoada que tinha? Aqui, meus amores, aqui, isso. É isso, nós somos templo do Espírito Santo. Sabe o que Ele diz hoje para você? Você é minha filha amada. Ainda que a sua essência seja má, mas eu morri, Jesus, Ele morreu para que a gente pudesse desfrutar disso hoje. Sabe, queridos, existe o fruto do Espírito, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso, amor, paz. Essa é a verdade do Espírito para a nossa vida. Por isso que eu prometi para vocês, ia acabar bem, porque ainda que você saiba, que você tenha a consciência de quem você é sem Jesus, qual que é a verdade do seu íntimo, eu quero que você saia daqui sob a convicção qual que é a verdade do Senhor para você. Porque, queridas, é sob essa perspectiva hoje que eu tenho vivido. Sabe, porque aí depois eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, por que eu precisei viver isso tudo? Por que eu precisei? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada nesse mundo vale o silêncio do Espírito Santo. É ensurdecedor ficar sem ouvir o Espírito Santo. Nada nessa vida vale a pena a gente viver sem ouvir o Espírito Santo. E quantas vezes a gente tem acesso, tem possibilidade e não tem desfrutado? Eu estava numa condição ali, gente, que eu fiz de tudo. Eu ouvia playlist que me remetia a lugares. Eu vinha para a oração. Gente, a conferência do secreto. Olha aquele mover. E eu olhava tudo para fora. Eu não via nada, não sentia nada. O Espírito Santo não falava comigo. Nada, minhas amadas, vale essa separação com o Espírito Santo. Nada.
Só que quem a gente tem alimentado mais? Porque a gente não precisa fazer nada para que a verdade do íntimo seja estragada. É a essência. Você não precisa fazer nada. Para que você possa viver a verdade de Deus, sob essa perspectiva da palavra, a gente tem que procurar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar. Não vai vir de graça e sozinho. Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem pensamentos de paz. Esses são os pensamentos que Ele tem para nós. É isso, Ele não tem esse lugar de esgoto que eu senti na minha vida. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que eu precisei viver isso tudo? Aí Ele disse, Ele foi muito claro comigo, Ele falou, para que eu possa fazer com você o que eu desejo e te levar onde eu quero te levar, eu precisava que você tivesse uma real consciência de quem você é. Porque senão, queridas, eu estava a um passo da soberba. Eu poderia começar a achar que qualquer coisa que acontecesse na minha vida, o que o Senhor fizesse, seria fruto que eu tenho uma história bonita. E hoje não. Hoje eu sei do que eu sou capaz, humanamente falando. Eu sei do estrago que eu sem Jesus posso fazer. E eu quero te perguntar, o Senhor pode trazer mais para a sua vida? Você está preparada? Porque para o Senhor poder te trazer mais, te levar em lugares mais altos, Ele precisa ter a certeza de que você não vai se corromper, de que você não vai se perder no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância, ou sei lá no que, no seu dinheiro. Vamos cantar? Eu pedi para o Senhor, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. O Senhor, queridas, Ele só vai trazer algo a mais para a sua vida se Ele tiver a certeza de que você não vai desperdiçar. Ele não lida com desperdício. E essa foi a mensagem para a minha vida. Filha, se eu não te permitisse olhar para dentro de você e conhecer a verdade do seu íntimo, você ia se corromper. Então tudo que o Senhor faz, ou que Ele permite, é prova do amor. Eu vou dizer tranquilamente para vocês, foi a pior experiência que eu já vivi. Ainda que eu não tivesse tido muitas, ruins assim. Mas, queridas, nada vale o silêncio do Espírito Santo. E quantas vezes a gente cala o Espírito Santo? Ele fica mudo. Sabe por quê? Porque ele dizia assim para mim, à medida que você tinha essa consciência de pecado, de quem você é, eu não posso estar no mesmo lugar, eu não fico no mesmo ambiente. Como que eu ia estar me comunicando com você mergulhada no esgoto da tua essência humana? Então, minha amada, eu quero dizer para você o seguinte, você que tem uma história difícil, um passado difícil, você pode dizer assim para mim, você não conhece minha história. Queridas, diante de Deus, a nossa essência é exatamente a mesma. Não existe a menor diferença. E eu digo isso para vocês com muita tranquilidade. Sabe, no sentido de que, você está se expondo. Estou. Eu, Heloísa, sem o sangue de Jesus na minha vida, sou um esgoto a céu aberto. Mas graças a Deus eu tenho o Espírito Santo. E eu posso dizer para vocês que ouvir a voz do Espírito hoje novamente, eu dou muito mais valor.